Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus. E este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Nós estamos estudando a série Deus Revelado em Jesus. E a primeira parte desse estudo refere-se à adoção. Refere-se à paternalidade de Deus, né? E falando então em adoção, nós vamos para o dicionário Aurélio e a palavra adotar significa optar ou decidir-se por, escolher, aceitar, acolher, pôr em prática, atribuir a filho de outrem os direitos e o tratamento afetivo de filho próprio, perfiliar. Então, irmãos, foi isso que Deus o Pai fez por nós. Ele trouxe aqueles que creram em Jesus Cristo para tornar-se filhos dele através do sacrifício de Jesus Cristo. É por isso que nós fomos adotados por Deus Pai e não filhos naturais. Nós fomos enxertados na família de Deus Pai através do sacrifício de Jesus Cristo. E este vídeo, ou melhor dizendo, esse estudo começou no vídeo anterior. Se você não pegou o vídeo anterior, eu digo a você que escute aquela mensagem e veja o vídeo para que você possa então ter o estudo do princípio. Amém? Muito bem. Então agora, dando continuidade ao estudo, nós vamos para Romanos, carta de Romanos, capítulo 8, versículo 23, que diz assim: e não só ela, e ela está se referindo à criação que vem no versículo anterior, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Muito bem. Então, queridos, a adoção, ela se dá em duas partes, conforme o apóstolo Paulo está nos ensinando. A primeira parte se deu quando Cristo foi para a cruz e nos ligou a Deus o Pai. Essa foi a primeira parte. E a segunda parte é o que está escrito aqui, que é quando essa adoção será manifestada, ou seja, está falando aqui a respeito da redenção do nosso corpo. E quando nós falamos em redenção, nós vamos novamente recorrer ao recurso do dicionário, porque as palavras, irmãos, elas têm que ter o devido valor. Muitas vezes a gente fala uma palavra pensando em entender aquele significado, mas a gente ainda não está entendendo plenamente. Então, nós vamos ao dicionário para entender melhor o significado, né? E quando a gente vai para redimir, redimir aponta para remir. São sinônimos. Então, remir significa livrar do cativeiro, resgatar, libertar uma propriedade de ônus, resgatando-as. Muito bem. Então, meus irmãos, para falarmos a respeito disso, para compreendermos direitinho o que o apóstolo Paulo está falando aqui de uma redenção que será no corpo, ele está falando da manifestação da adoção. Para a gente entender direitinho, nós precisamos entender como isso se dará. E para isso nós vamos em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 50 até o versículo 54, que diz assim: e agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão.
incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Muito bem, então aqui o apóstolo Paulo está falando da redenção do nosso corpo. Porque, irmãos, segundo as palavras do apóstolo Paulo, o nosso corpo, ele é corruptível. O nosso corpo foi programado em sua criação para ser degenerado até a morte. Então você pode ver que um bebezinho, ele tem plena saúde, né? Um jovenzinho tem boa saúde, né? Por exemplo, um jovem pode comer besteiras que não vai fazer mal, não vai atacar o estômago, né? Já uma pessoa de meia idade já começa a ter certos tipos de problemas, e assim o corpo vai degenerando até que chega na morte. Isso é ser corruptível, ou seja, um corpo feito para a corrupção. Mas quando a adoção de Cristo se manifestar no nosso corpo, o que é corruptível será transformado em incorruptível. Nós herdaremos então um novo corpo, que será a semelhança do corpo de Cristo ressurreto. É por causa disso que o apóstolo Paulo usou a palavra redenção, né? Remir, ou seja, livrar do cativeiro, resgatar, libertar uma propriedade de ônus, resgatando-a. E essa transformação se dará quando? Quando for o toque da última trombeta. Trombeta, meus irmãos, não está se referindo às trombetas do Apocalipse. Está se referindo a algo que era conhecido, bastante conhecido na época dos apóstolos, que eram os 3 toques de trombeta que era usada para o exército. O primeiro toque era fiquem em alerta. O significado do segundo toque para um soldado era desmontem o acampamento. E o terceiro toque é vamos partir. Então, o apóstolo Paulo está usando isso como referência. Haverá uma trombeta no momento de partir. E quando essa trombeta tocar, o nosso corpo, que é corruptível, será transformado para incorruptível. Nosso corpo herdará o corpo semelhante ao de Cristo, como eu já disse para vocês. E isso se dará no arrebatamento. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 15. Tá certo? Se alguém tiver dúvida do assunto que eu estou falando, que isso está ligado ao arrebatamento, é só conferir os versículos 23 e 24 no mesmo capítulo, amém? Mas eu vou dar prosseguimento aqui ao estudo da adoção, né? Eu quero ir com os irmãos para Efésios capítulo 1. Eu fiz esse parênteses apenas para explicar sobre a redenção do nosso corpo, ok? Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículos 5 a 7. Irmãos, se vocês não tiverem condições de acompanhar o estudo na Bíblia de vocês, marquem os versículos para que vocês possam ler, ok? Eu vou ler então Efésios capítulo 1, versículos 5 a 7. Então diz assim: E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Muito bem. Então aqui o apóstolo Paulo mais uma vez está falando sobre esse assunto de adoção, que é um assunto extremamente necessário para que nós conheçamos a Cristo
e através de Cristo conheçamos a Deus, o Pai. Porque quando o apóstolo Paulo cita que nós fomos adotados por Deus, ele está falando do amor que Deus, o Pai, olhou para nós, do desejo que ele teve em nos ter, em nos fazer filhos dele, em nos tornar família dele. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que isso foi feito por Jesus Cristo. Ou seja, lá na cruz do Calvário. E aí tá falando que em Cristo nós temos a redenção pelo sangue derramado de Jesus Cristo por nós. E ele fala aqui também que Jesus nos fez agradáveis para ele. Por quê? Porque Cristo, quando derramou o sangue dele por nós, ele nos justificou. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, nos perdoou e nos justificou. Isso nos tornou agradáveis a ele. Glória a Deus. Então aqui, nestes versículos, o apóstolo Paulo está falando da primeira parte da adoção, que foi o sacrifício de Jesus Cristo. E o fato dele falar sobre redenção está falando sobre a necessidade de que houvesse um pagamento pelo nosso resgate. E o pagamento foi o sangue de Jesus Cristo, né? Foi exigido pelo reino espiritual um preço de sangue para que as nossas almas fossem libertas. E isso foi pago na cruz de Cristo. E isso significa que nós somos posse de Deus agora. A Bíblia fala em diversos momentos que nós fomos comprados para Deus o Pai. Somos posse de Deus agora. Agora então nós vamos para Efésios, no capítulo 1 também, versículos 12 até o 14, que diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amados, eu gostaria muito de explicar esses versículos aqui para vocês, mas eu acho que o vídeo vai ficar um pouco comprido, então eu vou parar por aqui e no próximo vídeo, então, eu vou começar a partir desses versículos para a gente poder terminar essa parte do estudo, essa parte que fala sobre adoção. Mas o que eu gostaria que ficasse claro é que Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo para nos tornar família dele, revela para nós o grande amor de Deus o Pai pelas nossas vidas. Se Deus nos amou assim, meus irmãos, o que ele não merece de nós? Ele merece que tenhamos uma vida devotada a ele irrestritamente, né? Ou seja, que a gente entregue tudo aos pés dele, né? Ele merece que nós coloquemos para ele a nossa agenda, a nossa família, o nosso coração, os nossos sentimentos, que nós entreguemos a ele o senhorio da nossa vida. Amém? Então, irmãos, eu espero que vocês estejam gostando desse estudo bíblico. Quero fazer aqui uma breve oração para a gente poder terminar essa parte. Convido você a orar comigo. Feche os teus olhos se você puder. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho a Ti, Pai, para louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Nós entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida, porque aprendemos, Pai, que o Senhor Jesus Cristo nos comprou para nos fazer família Tua, Pai. Antes nós estávamos em escravidão, como foi dito no último vídeo, e hoje nós somos Tua família, porque fomos adotados por Ti, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu nome por isso, Pai. Obrigada, obrigada, meu Pai, por tão grande amor pelas nossas vidas. E sabemos que o Teu amor não é só para nós,
Sabemos que ele se estende aos nossos familiares, aos nossos amigos e até mesmo aos nossos inimigos. Senhor, eu peço a Ti que o Senhor venha iluminar onde quer que esse vídeo chegue, a família onde esse vídeo chegar, os vizinhos, a cidade, o estado, o país. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha iluminar os corações, que o Senhor venha trazer a Tua presença, que o Senhor venha trazer o Teu Espírito Santo, que o Senhor venha se achegar às pessoas que mais necessitam de Ti, aquelas pessoas que estão desesperadas, aquelas pessoas que estão nos vícios, aquelas pessoas que estavam no pecado. Senhor, eu peço que o Teu poder esteja movendo, Senhor, para que vidas sejam libertas agora, em nome de Jesus Cristo, e para que muitos recebam da Tua paz. Em o nome do Senhor Jesus Cristo eu oro e Te agradeço porque o Senhor ouviu a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desse vídeo, entende que ele é importante, por favor deixe o seu like, compartilhe essa mensagem, coloque comentários também. Por favor, também verifique se a sua inscrição está ativa e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.